Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, hoje temos Banco Central, amanhã sai a taxa, tem reunião de Copom hoje e amanhã. E eu queria ouvir você sobre a repercussão do que disse o presidente Lula sobre, né, nessa nova leva de ataques que ele fez ao presidente do Banco Central, o Campos Neto. Como é que estão essas coisas? O dólar, né, que não para, por aí, não desce. Enfim, momento da economia misturado com política, uma pitada de sal e pimenta. Juliana Rosa, conta tudo, boa tarde. Pois é. Está tranquilo, só que não, né, Enéas? A situação na economia está tensa, né? Boa tarde, Enéas, para você. Boa tarde para o Fábio, para a Débora, para o nosso ouvinte. Olha, Enéas, depois dessas críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o dólar bateu 5,44. Depois voltou, agora está na casa dos 5,40, patamar de fechamento de ontem. Ou seja, né, enfim, teve aquele estresse momentâneo, mas você continua com as mesmas questões, né, nos mesmos lugares. Que são o quê? É importante a gente separar o quanto que, no discurso do presidente Lula, você tem, de fato, uma questão que tem um fundo de verdade, que é o fato de que o presidente do Banco Central ele tem dado margem a essas críticas e ao discurso político ali do presidente Lula, e o quanto o dólar está subindo, porque não é só o desajuste do Banco Central, como o presidente Lula falou na economia, como um desajuste na agenda econômica, né? Criado o desajuste pelo próprio governo. Quando a gente vê a crítica, do presidente Lula ao presidente do Banco Central, e ele fala que o Campos Neto não demonstra a capacidade de autonomia, que o presidente do Banco Central tem lado político, ele não deixa de ter razão, porque ele tem, de fato, demonstrado, a partir de uma série de ações que não condizem com o que um presidente do Banco Central, como o presidente do Banco Central deveria se comportar. Né? Você sabe bem que um presidente do Banco Central, ele, tradicionalmente, ele é uma pessoa que fala pouco, é uma pessoa discreta, ele dá poucas entrevistas, porque qualquer palavra mal colocada, ou até a mesma palavra repetida, pode dar uma interpretação que mexe com o mercado financeiro, mexe com a economia. Então, é uma figura que deve ser uma figura muito discreta e com muito cuidado na hora de se movimentar. Né? Então, quando o presidente lembra aqui que ele foi participar de um jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele faz uma crítica, ele não deixa de ter razão, porque é óbvio que abriu ali uma série de especulações de que o Campos Neto se aproximando do Tarcísio, num jantar que foi oferecido pelo governador ao presidente do Banco Central, abriu ali uma série de especulações de que ele tem interesses políticos para, ou numa possível candidatura do Tarcísio à presidência, para ele ser o ministro da Fazenda, por exemplo, ou ir para o governo de São Paulo, enfim. O fato é que ele criou, a partir desse movimento, uma série de especulações. E lembrando, né, Enéas, que desde que ele foi votar na última eleição presidencial com a camisa do Brasil, ele já foi questionado sobre isso várias vezes, porque não era algo que deveria ter acontecido. Então, assim, ele dá margem a essas críticas, porque ele tem um lado político que, de fato, não condiz com a atitude que ele deveria ter como presidente do Banco Central, o que acaba também sendo muito ruim um desserviço para um presidente do Banco Central que tem a responsabilidade de estar à frente do primeiro Banco Central independente. Né? Então, ele também dá margem a uma crítica que, embora ela seja boa, né, do ponto de vista independente, mas ela se confunde ali com um debate que acaba sendo contaminado. Né? Agora, na outra caixinha, quando o Lula fala que só está desajustada a economia por causa do comportamento do Banco Central, a gente sabe que não é verdade. O juro está alto porque o governo está gastando demais. O governo já tinha oferecido uma proposta de equilíbrio fiscal que já não era ideal,
e, na prática, não está entregando nem o que tinha prometido, ou seja, está gastando muito mais do que tinha se comprometido. Os gastos previdenciários, por exemplo, o governo fala no número, os especialistas falam que vai ser o dobro. Então, assim, da onde que vai sair esse dinheiro, né? O que todo mundo já espera é que as metas do governo não são factíveis. O governo não vai entregar o que está prometendo de equilíbrio fiscal e há uma perda de credibilidade. Quando você tem perda de credibilidade, a nossa moeda perde valor, o dólar sobe, a inflação aumenta e o juro não cai. Então, você tem uma questão que não tem a ver com o Banco Central, tem a ver com o próprio governo que está dificultando a queda de juros. Agora, Inês, só um último comentário que tem a ver com o fato também de que você tem um debate que o juro vai ser mantido em 10,5%, né? Hoje, essa semana, começou a reunião hoje, termina amanhã. Você tem um debate que não podia cair mais um pouco, né? Que não é possível que com juro de 10,5% você não tem um espaço para cortar um pouquinho mais o juro e tal. A inflação, enfim, por mais que você tenha pressão, ela está na casa dos 3%, 3,7%, enfim, não é uma inflação que pareça condizer com juros de 10,5%, né? É um remédio, uma dose alta, talvez, para uma doença que não é tão grave, né? Essa é a discussão. A dúvida é que, dentro do próprio Banco Central, você também tem uma discussão sobre credibilidade, né? Então, o Banco Central talvez tenha que ser mais duro nesse momento do que até poderia ter que ser tecnicamente, porque agora, depois daquela divisão do Banco Central entre diretores escolhidos pelo governo Bolsonaro e diretores escolhidos pelo governo Lula se dividindo na última reunião, né, votando por um corte menor e maior de juros, agora o que se espera é que talvez eles tenham que manter o juro para falar duro, para falar grosso, falar, olha, não é porque a gente se dividiu que a gente, indicado pelo governo Lula, vai ser leniente com a inflação, né? Não tem nada a ver, a gente teve uma discussão técnica. Só que uma crítica que a gente até tem conversado, né, Inês, é que o Campos Neto, ele também talvez pudesse ter evitado essa situação se ele tivesse feito uma comunicação interna que não foi feita. Você lembra quando ele, lá em Washington, naquela reunião do Fundo Monetário Internacional, ele pegou todo mundo de surpresa, não que, enfim, não houvesse, né, motivos para ele dizer que talvez o juro fosse cair menos e tal, mas o que todo mundo entendeu é que ele não tinha combinado com o Copom, com os outros integrantes do comitê. Então, você tem também uma leitura de que ele provocou um racha e talvez uma situação agora mais difícil de cair juro, porque ele se movimentou ali de uma maneira ruim, né? Porque o Banco Central, claro, ele pode ter divergência interna, e é bom que tenha, óbvio, né, discussões e tal, mas na hora de comunicar para a sociedade, eles têm que ter uma comunicação única, né? Então, se um fala uma coisa, outro fala outra, isso também gera um ambiente que dificulta a queda de juros, né? Exatamente, Juliana Rosa, essa é uma discussão bem complicada e as críticas do presidente da República tem um lado que vão na pessoa física do Roberto Campos e tem um lado que vai para cima da política de juros do Banco Central, da política de juros do Copom. E aí são coisas completamente diferentes. Quando a gente observa, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, tem momentos que a gente faz críticas. Por exemplo, o ministro Toffoli usou segurança pago pelo ministro, pelo Supremo Tribunal Federal, para viajar para o exterior para assistir o final de um campeonato de futebol. Ver se tem cabimento um negócio desse. Isso é uma coisa. Outra discussão é discutir por que o Toffoli cancelou o processo contra a Odebrecht. Aí é outra discussão. Você não vai pegar, mas aí ele usa segurança para ir na final da Champions. Não faz sentido misturar uma coisa com outra. Uma coisa é a crítica à pessoa física, a decisão do ministro Toffoli de usar o segurança, outra coisa é a decisão do ministro Toffoli sobre a Odebrecht, as decisões dos ministros do Supremo e tal. Nesse caso, o presidente Lula colocou tudo misturado. Ele falou sobre as escolhas políticas do Roberto Campos, que você está coberta de razão, é indefensável que um presidente do Banco Central vá a um jantar e argumente que são amigos. Não, desculpa, você é amigo mesmo? Não é amigo, mas muito, muito. Então liga para o teu amigo e fala, não podemos nos encontrar,
porque nós somos tão amigos que vão pensar que a gente tem um esquema, que a gente está se acertando. Então eu não vou te encontrar. Isso seria isso que um amigo faria mesmo. Ou então o próprio Tarcísio diria, não vem, porque vai ser ruim para você. Então é óbvio que ele fez uma coisa absolutamente indevida. E nas várias declarações que dá, ele dá uma espetadinha aqui, outra ali. Mas o papel do presidente da República, que se preocupa em a todo instante falar que respeita as instituições, é tratar o Banco Central de uma forma diferente, não, Juliana? Pois é, você vê que tudo fica muito misturado, né? E aí o debate fica ruim, porque a gente precisa, nesse momento, conversando aqui com o nosso ouvinte, explicar que sim, a gente tem uma questão que é um mau comportamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que obviamente que acaba dificultando o próprio ambiente econômico, né? Porque se acaba arranhando, você gera uma série de especulações e tal. E, por outro lado, você tem também o desajuste, como o próprio presidente Lula fala, no juro alto e tal, que é culpa do próprio governo, que é responsabilidade deles que não param de gastar, né? E por mais que ele fale, gasto, não pode confundir gasto com investimento. Não, investimento é gasto, pode ser um gasto bom, claro, né? Investimento é um bom gasto. A questão é que se você vai fazer um bom gasto, você tem que cortar um mau gasto, né? Então, você tem que separar as coisas. E aí, no fundo, você tem uma questão política séria, que você acaba contaminando o debate, né? Quando ele fala, o Banco Central tem que pensar também no desenvolvimento do país. Bom, mas a primeira coisa que ele tem que pensar quem senta ali no Banco Central é controle da inflação, né? Porque se você deixa a inflação descontrolada, o pobre, principalmente, é o que perde poder de compra e o que sofre, e o que, enfim, você gera... Não adianta você querer cair o juro na marretada. Então, você acaba misturando tudo, né, e fica muito difícil. Agora, o que eu acho muito... essa discussão técnica, né, dos diretores do Banco Central indicados pelo Lula, terem ficado agora numa saia justa e agora terem que provar que eles não são lenientes com a inflação, é porque eles foram colocados também numa situação em que agora eles têm que provar que eles são duros, que eles são responsáveis com a inflação e tal. Porque você tem uma discussão agora de quem que vai ali assumir o próximo mandato na presidência do Banco Central, né? E aí, olha a quantidade de ruído que tem ali, né? Então, você tem... É até difícil para o próprio Banco Central falar que não vai cair juro, Eneg, porque as expectativas de inflação estão subindo, porque as expectativas de inflação estão subindo não só porque o dólar está em alta, porque o governo está gastando muito, mas também porque ninguém sabe se o novo presidente do Banco Central agora é uma pessoa que vai ter responsabilidade com a inflação baixa. Então, como é que você vai fazer com que essa expectativa caia, né? Então, é tudo misturado, né, Eneg? Está muito complexo e muito ruim a situação, né? É isso aí, Juliana Rosa, Economia com você. Amanhã é dia... Bom, hoje é o dia, né, do cupom, mas o número mesmo sai amanhã e uma semana depois a ata. E a ata também tem uma série de novidades. Então a gente vai ter muito o que conversar todos os dias, Juliana Rosa. Você estará hoje no Jornal da Band? Só sem chamar. E às 2h você estará no Entre Nós? Daqui a pouquinho. Certo. Então, o ouvinte ganha muito com isso. Juliana Rosa, nós dois aqui voltamos a conversar amanhã. Valeu, beijão. Um beijão.